Acho que vai dar certo. Espero que sim. Pronto, agora sim, né? Tá vendo o slide aí, né? Bom, pessoal, estudei isso hoje o dia todo, basicamente, e é assim, é tão surpreendente o livro de Apocalipse que se você não parar, você fica falando a noite inteira só desses 3 primeiros capítulos que eu tenho que falar aqui, tá? Porque realmente é muita coisa, é muito surpreendente. E eu falei assim, eu vou anotar só o que for importante. Eu anotei 4 páginas no caderno. Mas prometo ser bem breve. Ainda fiz um resumo do meu resumo para poder ser bem breve, né? E vamos começar então. Vamos lá. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. O livro já começa assim, logo no primeiro capítulo, no versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E é tão interessante que assim, né? O pecado, de certa maneira, nos afastou tanto das coisas que a gente acaba sabendo o significado das palavras, entendendo o significado das palavras, mas não entendendo a profundidade das palavras que a Bíblia traz. Inclusive, nessa versão, que é a nova versão internacional, está dizendo que feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Porém, em algumas outras versões ou em algumas outras traduções, diz assim: abençoado aquele que lê as palavras dessa profecia. E essa palavra bênção, ela vem de uma profundidade tremenda, 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 assim, que eu fiquei, inclusive na aula com o Gorrin, né, ele fica, acho que, por volta de 40 minutos, meia hora, falando aí desta palavra, de tão profunda que ela é para essas pessoas, como as pessoas que estavam recebendo essa carta liam essa carta, com que profundidade, com qual entendimento elas liam essa carta, de tão profundo que é, foi desenvolvendo dentro da aula aí por volta de 30 minutos, obviamente que eu não vou demorar todo esse tempo. Mas aqui, lá em Gênesis 1:22 está escrito: então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Então, esse Deus os abençoou tem o mesmo peso do que quando Deus diz aqui, né? Abençoado aquele dessas palavras. Então, mais ou menos que meio o significado bastante parecido nesse sentido. Isso é muito interessante. Essa questão da bênção é uma questão assim digamos assim, trazendo de volta aquele sentido da criação, entendeu? A bênção sendo de volta assim com a criação, está mais próximo disso. Então a palavra bênção tem muito significado para aquelas pessoas, os primeiros receptores dessa carta. Isso que faz muita diferença para a gente ter o entendimento aí nos próximos capítulos, tá? E tem de novo, Deus abençoou, eles disse, sejam férteis, deixa eu só minimizar aqui, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, essa palavra se repete lá em Gênesis e também está em Apocalipse, ou seja, ela aí passa por todo esse cenário bíblico aí. E tudo vai muito bem. Aqui em Gênesis 12, 2 e 3, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então veja que em Gênesis 1, né, a gente vê Deus abençoou e tudo estava bem, só que em Gênesis 3 as coisas começaram a ficarem ruins, né, que vem aí, que é o texto da queda, né? Mas aqui, em Gênesis 12, a gente vê assim: ó, farei de vocês um grande povo e os abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que amaldiçoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui vem um alerta bem interessante da questão dessa palavra, da bênção em si, né? Que a gente tem louvores em agradecimento a Deus, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas a gente também tem que refletir sobre como nós estamos abençoando as pessoas também, né? Porque aqui em Gênesis 12, 3, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso trouxe muita reflexão no meu coração no dia de hoje.
né? Como eu tenho levado essa bênção tão profunda, né? Essa bênção, assim, a ponto de que as pessoas entendam essa reconexão com a criação, como eu tenho levado, como eu tenho abençoado a vida dessas pessoas. Isso realmente falou muito ao meu coração. Isso só estudando Apocalipse, né? Você vai em algumas outras conexões de textos e vai percebendo algumas coisas bem interessantes. Então fica aí, já ficou o questionamento no meu coração, né? Como eu tenho abençoado as pessoas, como eu tenho sido bênção, isso ficou realmente no meu coração. Então, a palavra bênção tem essa profundidade. Então, quando a gente volta lá no primeiro texto, voltando, opa, feliz aquele que lê, ou abençoado aquele que lê as palavras dessa profecia, é bênção nesse sentido, tá? É buscando essa reconexão aí com a criação, certo? Do que eu vou falar hoje, Apocalipse de 1 a 3, tem duas coisas bem importantes, dois pontos bem importantes. A visão do Filho do Homem e a mensagem para sete, eu até escrevi errado, para 7 igrejas aí, né? E agora eu gostaria de rapidamente a participação de vocês, porque eu vou falar uma coisa aqui. Se eu tivesse um amigo e o apelido desse meu amigo fosse Hércules, você não conhece meu amigo, você nunca nem viu, mas como você acha que é o meu amigo? Grande. Forte. Grande. Forte, grande, né? Eu falei que o apelido do meu amigo é Hércules e vocês remeteram a essa percepção, né? De grande, de forte. Ótimo. E a visão do Filho do Homem, para quem recebia essa carta inicialmente, com a mesma velocidade que vocês pensaram assim. Hércules é forte, quando fala Filho do Homem dentro da visão, remete a Jesus diretamente. A visão remete a Jesus diretamente. Então, quando eles leram nesse texto aqui, ó, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, alguém semelhante a um filho de homem, para as pessoas que recebiam essa carta de Apocalipse, né, para as igrejas, era muito claro, era absurdamente claro de quem eles estavam falando como esse filho do homem. Assim, quando eu falo que meu amigo se chama Hércules, vocês já sabem que ele é forte. Assim, eles liam filho do homem e já era muito claro que o Filho do Homem era Jesus. E se você pega a história de Jesus, ele se refere também a ele mesmo, né? Como ele se descreve, ao Filho do Homem. Isso me trouxe algumas reflexões no meu coração. Não sei se quem já estudou Apocalipse ou já leu Apocalipse também teve esse tipo de reflexão. Quando Jesus fala que ele é o Filho do Homem, é assim, é uma coisa tão forte, é uma coisa tão intensa para essas pessoas que leem e entendem, que eles falam assim: como você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Como você tem coragem de dizer que é o Filho do Homem? Por quê? A gente vai ver daqui a pouco o porquê, a importância do Filho do Homem. E era como Jesus se descrevia para as pessoas, né? O Filho do Homem. Então, quando as pessoas que receberam essa carta viram isso, eles já realmente falaram assim: eu acho que essa é uma carta que a gente precisa realmente prestar atenção. João não está brincando com o que ele está escrevendo, ele realmente está escrevendo algo que é muito importante aos nossos corações. Isso é bem interessante. Porque eu vou dizer para você, aqui a gente precisa fazer uma conexão com Daniel 7. Daniel 7 é muito importante. Depois da aula, vocês deem uma lida em Daniel 7 que vai abrir a mente de vocês demais, assim. Por quê? O livro de Daniel, basicamente, para quem só tinha o Velho Testamento na época, despertava o mesmo interesse que nós temos por Apocalipse. Porque o livro de Daniel também trazia algumas visões, algumas previsões do futuro, e isso sempre traz curiosidade. E as pessoas conheciam muito o livro de Daniel. E no livro de Daniel diz assim: ó, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então, assim, era gritante para quem recebia a carta inicialmente, pessoal, colocar nessa carta filho do homem. Era gritante, a carta gritava. Eles estavam lendo, mas aquilo gritava. O Filho do Homem é o próprio Deus, o Filho do Homem é Jesus.
E na carta está dizendo isso, que João viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, para eles era muito claro, eles já viam aquilo e era muito claro para eles, por causa desse texto de Daniel. O livro de Daniel era um livro bastante conhecido por eles, eles liam bastante esse livro para tentar entender o que poderia vir à frente. Isso era muito interessante. Então, ele já rapidamente, assim, quando eu disse que meu amigo se chama Hércules, vocês já entenderam que era grande, que era forte, eles já entendiam. Cara, é de Jesus que está falando, é de Jesus isso aí. É a história de Jesus que está contando. O que está acontecendo? É Deus que João está vendo. O que vem acontecendo? E é bem interessante, porque esse filho do homem, a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. E por que? Tá vendo que aqui ó, é Daniel 7,13 e Daniel 7,14. Esse filho do homem recebeu todo o domínio, e o seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Você imagine o impacto dessa carta para as igrejas, dizendo, falando do Filho do Homem e dizendo assim: gente, o que eu vi, os 7 candelabros e com o Filho do Homem, isso que eu vi, essa imagem que eu vi, é Jesus dentro da igreja de vocês. Eu pensei numa ilustração para nós, mas sei lá, é como se a rainha da Inglaterra fosse jantar na sua casa amanhã. É algo assim um tanto quanto absurdo, você nem imagina a magnitude disso. E João já descrevia isso na carta de uma forma bem direta, né? Usando o quê? O conhecimento que as pessoas que receberiam essa carta tinham do livro de Daniel. Então tem essa sacada de João, essa sabedoria de João em colocar isso. Olha, o que eu vi é isso aqui. O que eu vi é isso aqui. E por que João inventou isso? Não, era a visão que João tinha. Era exatamente isso. Então, na soberania de Deus, que nós podemos tentar, mas nunca conseguiremos entender totalmente, é que assim, ele coloca exatamente essas visões para João, para que João saiba conectar diretamente com as pessoas que recebem essa carta. É isso que é fantástico. Essa carta chega e para os caras chegam muito claro. Não chegou para eles, assim, no nosso tempo chegou um vídeo do próprio Deus dizendo: olha, esse é o domínio. Chegou um WhatsApp para a igreja com o vídeo do próprio Deus dizendo: é isso aqui, ó. As 7 igrejas e Jesus está no meio delas. Eles que têm o domínio e o domínio eterno, um domínio que não acabará. Então é basicamente isso, tá aqui João vendo aí, né, tendo essa visão, vendo os 7 candelabros e vendo ali esse homem, né, esse semelhante a filho do homem, com a cabelo branco. E todas essas informações, pessoal, vocês precisam ler depois o Daniel 7, são informações que dizem exatamente as características do próprio Deus. Porque lá em Daniel, você vê que na sala tem um ancião sentado no trono e depois se aproxima o semelhante ao filho do homem. E parece, você vai entender em Daniel, que eles fazem uma fusão assim, né? Eles se entrelaçam e você percebe perfeitamente que Jesus é o próprio Deus. Ali você percebe perfeitamente que Jesus é o próprio Deus. E é muito claro lá em Daniel 7 que você precisa ler depois, você vai clarear muito a sua mente. Foi fantástico para mim, realmente foi fantástico ler Daniel 7 para acompanhar. Então, Jesus está entre as 7 igrejas. E isso é fantástico, isso é fantástico, e essa é a primeira, assim, da primeira parte aí de Apocalipse, no capítulo 1, e já tem essa notícia bombástica às igrejas que receberiam essa carta. Jesus está no meio de nós, e as igrejas que recebem essas cartas, nem todas eram grandes igrejas e ricas igrejas, algumas eram pequenas igrejas, casas que as pessoas se reuniam. Então, para eles foi: nossa, será que realmente Jesus está no meio de nós? Isso é muito surpreendente. E foi surpreendente essa carta também. A visão do Filho do Homem: sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui, pessoal, mais uma vez estudando, eu realmente fiquei impressionado.
a questão da importância da ressurreição, da ressurreição. E por que a ressurreição de Jesus foi tão importante assim? Sabemos que o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, mas por que que a ressurreição de Jesus se tornou tão mais importante? Porque Lázaro também ressuscitou, foi por Jesus foi, mas Lázaro também ressuscitou. Mas qual foi a questão principal? A questão principal é que existe todo um vínculo também com o Velho Testamento muito interessante. Por quê? As pessoas entendiam perfeitamente que a nação estava morta pelo pecado, pela queda, porque eles tinham o Velho Testamento para ler, eles tinham o Velho Testamento para ler. Então, eles tinham a completa percepção desse sentido que realmente a gente tá morto devido aos nossos pecados, devido à queda, e nós somos pecadores, e é essa a nossa situação. Estamos em maus lençóis nesse sentido. Mas qual é a importância da ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus, quando acontece, acontece no seguinte sentido: Jesus vem para ser o primeiro da nova criação, da nova criação. Porque assim, pegue um carro 0 km. Se um carro 0 km tem um para-choque usado, ele já não é totalmente uma nova criação. Ele ainda tem partes corrompidas. Mas Jesus não, Jesus vem e faz a obra completa. Jesus completa toda aquela obra e ele vem tudo para fazer novo, ou seja, ele é o primeiro da nova criação. Quando ele ressuscita, ele está dizendo: olha, a nova criação está estabelecida a partir de mim e eu vou dar também a vocês essa nova criação. Então tem toda essa conexão. Então a ressurreição tem uma superioridade muito grande. Não é simplesmente porque ele morreu e depois voltou, não. É porque realmente é algo impressionante, é estabelecer um novo governo, né? Ter essa nova criação é estabelecer um novo governo. Agora vamos para as cartas às igrejas. Então, assim, a gente já entendeu que Jesus estava nessas igrejas, né? A gente já entendeu que a questão da ressurreição dele é muito importante para essa nova criação. Só que tem uma coisa bem interessante. Por que essas igrejas e por que as igrejas dentro da Ásia Menor? É bem provável que naquela época essas 7 igrejas elas fossem muito, mas muito influenciadas pelo Império, muito influenciadas pelo Império Romano. Então, assim, a questão da idolatria dentro daquelas igrejas era mais fácil de chegar, porque vamos dizer que existia um marketing muito forte ali, muito forte ali. Então, aquelas igrejas sofriam bastante nesse sentido, e foi uma manobra assim, divina mesmo, mandar a carta para aquelas 7 igrejas, porque representaria um impacto muito forte dentro do império e para que as igrejas abandonassem principalmente a idolatria que elas têm, né, tinham na época e faziam elas abandonarem alguns aspectos bem interessantes. E aqui eu coloquei aqui algumas características dessas igrejas, que é o segundo ponto da nossa mensagem. A igreja de Éfeso, ela tinha perseverança e não tolerava os homens maus, mas elas infelizmente abandonaram o primeiro amor. E existem duas análises aí para esse primeiro amor. Eles se preocupavam bastante com as questões da ortodoxa, de fazer as coisas certas, fazer as coisas direitas. Então existem duas visões para isso. A primeira visão é que assim, vocês esqueceram um pouco de Deus, mas se preocuparam muito com as questões estruturais aí da igreja de vocês. E a outra visão, que também não é errada, é que vocês abandonaram aquela questão do cuidado com os outros para se preocupar com essas coisas. Tomem cuidado com isso. Então a mensagem aí que é mandada para a igreja de Éfeso é nesse sentido: olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com o que você está se tornando. Ou seja, como é o nosso coração também, né? A gente facilmente começa a idolatrar algumas coisas e começa a esquecer aquilo que realmente é importante. Então, quando a gente olha as cartas enviadas para essas igrejas, igrejas que possivelmente João conhecia mesmo, porque ele já passou por elas na região ali,
Então, assim, ele conhecia, ele sabia, mas essa mensagem vem do próprio Jesus, conforme no início de Apocalipse. Então, assim, ele já, ó, vocês têm perseverança, vocês são bons, vocês são perseverantes, vocês não toleram homens maus, vocês estão firmes ali, vocês não toleram isso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. E isso é muito complicado, vocês precisam estar atentos a isso. E quem dizia isso, pessoal, lembrando, é o Filho do Homem. E quando a gente diz filho do homem, a gente está dizendo que o Império Romano não manda nada. A gente está dizendo que qualquer um dos reis não mandam nada, qualquer um dos reinados não mandam nada. Então, assim, quando a gente fala do filho do homem, o filho do homem tem poder, ele tem autoridade para que, porque o poder dele não se acabará, ele tem toda essa autoridade. Então você imagina o impacto que essa carta trazia, onde nessa cidade, cidade de Éfeso, nas cidades próximas, se falava muito que o império mandava em tudo, você manda uma carta dizendo, não, ele não manda nada. Por quê? Querendo ou não, eles entendiam do Velho Testamento e sabiam o peso daquilo que estava sendo dito na carta. Então era uma luta diretamente. E é uma luta que talvez a gente entre em nossos corações também, que é a nossa luta pessoal do que aquilo que a gente quer para a gente e aquilo que o reino de Deus quer para a gente, aquilo que Jesus quer para a gente, aquilo que Deus quer para a gente, né? Talvez o marketing da nossa mente, dos nossos pensamentos, fale assim: não, Jackson, você consegue, você tem autonomia para isso, você pode fazer. Mas essas cartas enviadas estão dizendo assim: não, você não consegue. Você tem que estar sob o domínio do Filho do Homem, você tem que estar sob o domínio de Jesus. Você não consegue, você não pode idolatrar essas coisas. Você tem que estar sob o domínio do reino de Deus. E isso é uma coisa muito complicada. Imagine todo o governo, o império impondo que você adorem aos ídolos, adorem aos reis, mas você não, você tem que perseverar e dizer assim: não, eu participo do reino, de um reino sim, mas é o reino de Deus, é o reino que nada abala, é o reino que nunca acabará. Então você tem essa luta aí dentro dessas igrejas. Mas a igreja de Éfeso mantinha perseverança, não tolerava os homens maus, mas eles esqueceram sim. Eles ficaram tanto nessa luta, tanto nesse embate, que esqueceram do primeiro amor. Já para a a igreja de Esmirna, era uma igreja simples, e na verdade, essa carta aqui é bem motivadora nesse sentido, né? Eu sei que vocês são simples, vocês são pequenos, mas continuem. Mas eu coloquei como um ponto negativo, não está bem direto na carta, mas eu coloquei como um ponto negativo o medo, porque na própria carta diz que eles serão lançados, eles sofrerão muito, mas que eles continuem acreditando. Então, assim, muitas vezes o nosso coração, o medo também nos trava de algumas coisas. Eu vejo que essas cartas, embora tenham sido escritas há muito tempo atrás, ainda fazem todo e completo sentido, não só para as igrejas do nosso meio, mas também para a nossa vida. É fundamental que a gente entenda essas questões. A gente precisa é, manter a perseverança, não tolerar homens maus, mas a gente não pode esquecer do nosso primeiro amor. A gente precisa ter uma igreja simples, mesmo que a gente seja pequeno, mas a gente também não pode deixar que o medo nos engula, né? Nos impeça de fazer as coisas. E a gente vê que cada vez mais os assuntos estão cada vez mais complicados de se conversar, as lutas estão cada vez mais intensas que a gente precisa travar, né? A gente precisa falar de assuntos cada vez mais intensos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os adolescentes. A gente precisa falar de assuntos que a gente muitas vezes não quer falar, a gente até tem medo de não ter a sabedoria suficiente do nosso tempo, né? Que talvez seja homossexualidade, no caso, talvez seja muitas outras questões de aborto, que a gente, não vou falar porque não tem essa questão, mas a gente vai precisar falar, e cada vez mais essa realidade está nos pressionando, nos pressionando. Então, assim, talvez não seja um rei que seja um império sobre nós hoje, mas com certeza a cultura é um império sobre nós hoje. Com certeza essa cultura vem nos apertando, e nos apertando bastante. E a gente está fazendo o quê? Tem sido perseverante? É de se pensar. Ou a gente tem abandonado nosso primeiro amor para conquistar as nossas coisas? Tem que pensar. A gente é uma igreja pequena,
mas a gente está com medo, a gente precisa pensar nisso também. O império da cultura fala muito alto aos nossos ouvidos e fala muito mais do que a gente tem falado também, muitas vezes por causa desse medo. A carta para a igreja de Pérgamo, que permaneceu fiel à palavra, não renunciou à fé, mas existem más influências dentro da igreja. Ou seja, essa igreja de Pérgamo, ela era uma igreja que permanecia fiel e não renunciava à palavra, mas tinha más influências dentro da igreja, inclusive dentro de sua liderança. E eles estavam passando pano. Eles estavam passando pano. E a gente vê nessa carta como realmente são palavras de Jesus dizendo, quando a gente pega a história de Jesus, que a gente vê que Jesus não passava pano. Muito pelo contrário, se eles não ouvirem as nossas palavras, passe o pano nas sandálias e não leve nem o pó daquela cidade. Vá embora. E Jesus não passava pano, Jesus falava. Só que essa igreja em Pérgamo estava com más influências dentro da igreja. E muitas das vezes, porque a gente aborda vários problemas das outras igrejas, talvez o medo, a gente não conversa com aquelas pessoas que têm sido más influências. Ou que de repente a gente não conversa com aquelas pessoas para orientar: olha, não vá por aqui. Faça isso, não faça isso, olha, isso está errado. E essa igreja estava cometendo esse erro aí. E tem a carta da igreja de Tiatira também, tinha amor, fé, perseverança, serviço e perseverança também, ou seja, tinha bastante elogios, mas tolerava os ensinos de Jezabel. Os ensinos de Jezabel proclamavam aí, né, no caso, a imoralidade sexual e muitas outras coisas, ou seja, alguns ensinos que entravam dentro da igreja e eles toleravam. Ah, vamos deixar isso aqui, é bom. Ah, mas ó, mas é melhor porque tá assim, estão na igreja, né? Já tem bastante esse discurso, né? Não, mas deixa aí que pelo menos está na igreja. Mas nem sempre, tem algumas coisas, alguns ensinos que podem realmente prejudicar a igreja, prejudicar também essas igrejas aqui para qual João mandava as cartas, as 7 cartas. Tem a carta à igreja de Sardes. Você está vendo que na carinha feliz não tem nada? Porque a carta que foi escrita para a igreja de Sardes está escrito assim, ó: tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu fico pensando, será que nós, pessoalmente, a gente não tem fama de estar vivo e estamos mortos? Será que a gente não é aquela pessoa? Nossa, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu já li a Bíblia 2 vezes esse ano. Mas você praticou pelo menos um versículo de toda essa Bíblia que você leu? Né? Porque às vezes é muito fácil, às vezes a gente, todo dia eu mando no grupo da família lá um versículo da Bíblia e tudo mais. Não tem nada errado nisso, mas você só tem a fama de estar vivo ou você realmente vem praticando isso? Então a igreja de Sardes praticava isso, ele tinha a fama de estar vivo. Talvez fosse uma igreja bem cheia, só que fazia o quê pela sociedade? Lutava de que forma contra a idolatria? Lutava de que forma contra o império, naquele caso? A igreja de Filadélfia, essa aqui não tem carinha, opa, perdão. Essa aqui não tem carinha triste, tem só carinha feliz. Guardou a palavra e não negou o nome. E o mais incrível, não sei se quando vocês lerem essas cartas, não sei se vocês já leram, Filadélfia era uma das igrejas menores, as mais pequenas, assim, era a Filadélfia. E eu vejo sempre isso em Jesus, ele tinha um cuidado tremendo com os menores. Os menores para Jesus, ele olhava e falava que tinha compaixão dos menores. E graças a Deus, graças a ele, melhor dizendo, que graças a Jesus que ele tem a compaixão pelos menores. É por essa compaixão que o evangelho chegou até nós, porque foi de menor em menor que a gente ouviu a palavra de Deus, para ele ter compaixão daqui dos menores, né? Por exemplo, Zaqueu também, até em sua estatura, era um dos menores. E Jesus deu atenção para ele. Jesus dá atenção. A mulher samaritana, Jesus deu atenção. A prostituta, Jesus deu atenção. Jesus perdoou os pecados. Aquele que não podia ir até, não podia correr para se curar, né, entrando na água, Jesus deu atenção. E Filadélfia também
Filadélfia guardou a palavra, era pequena, e Jesus dava uma atenção tremenda a Filadélfia nesse sentido. Você guardou a palavra e não negou o nome. Permaneçam firmes, permaneçam firmes. E quantos de nós estamos guardando a palavra e não negando o nome de Jesus? Quantos de nós já não olhamos com olhar de condenação para Pedro, que nega Jesus 3 vezes? Mas a gente, será que não nega Jesus pelas nossas vontades todos os dias ou pela pressão que a cultura faz sobre nós? Será que a gente já não fez isso muitas vezes? Não fez isso hoje, de repente? Então, essas cartas falaram muito ao meu coração. Essas cartas, como o pastor falou na introdução, né? Será que essas cartas escritas são antigamente ainda falam? São escritas para nós também? E são escritas para nós de forma formidável. Formidável, essas cartas são escritas para nós. E tem a igreja de Laodiceia. Essa aqui tem só carinha triste. Essa aqui é uma igreja morna, ou seja, é uma igreja que é uma igreja assim que Jesus propriamente condena essa igreja, porque vocês não são nem quente nem frio, né? Vocês estão fazendo, não estão fazendo nada basicamente. Vocês estão dizendo, mas vocês estão acreditando na autossuficiência. E aqui tem uma questão bem importante, a questão da autossuficiência de Laodiceia, porque Laodiceia era uma das igrejas que ela beneficiava com a questão do império, né? Com a questão do império. E talvez, será que nós não temos igrejas assim, pessoal? Talvez as mais simples atitudes de, por exemplo, na minha igreja frequenta um vereador, por exemplo, então eu vou pedir para ele facilitar junto à Urbs para colocar uma vaga reservada em frente à minha igreja. É, e será que esse benefício de uma vaga reservada em frente à sua igreja não está tirando a possibilidade de uma igreja que realmente precisa, que tem alguém realmente deficiente, que precisa dessa possibilidade e não está tirando isso? Então, será que não tem igrejas utilizando-se da cultura para ter número de pessoas, ter números e não ter verdadeiros adoradores? Então, se aproveitando dessa questão. E também a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Era uma igreja rica em dinheiro, mas que não percebiam que eram pobres. E Jesus realmente, para a igreja de Laodiceia, Jesus pega muito firme, bate muito forte. Ele não passa o pano realmente. Assim como ele alerta as igrejas: olha, não passe o pano naqueles que estão dando ensinamentos errados dentro da igreja de vocês, ele também mostra que ele é Jesus, e ele cumpre a palavra dele, e é justo, ele fala, olha, vocês estão fazendo errado, vocês acham que são alguma coisa, mas vocês não são nada, vocês nem são uma igreja fria, que eu possa condenar diretamente porque vocês são frios, vocês são uma igreja morna, vocês fazem a meia culpa, vocês dão com uma mão e tiram com a outra. Jesus fala isso, vocês se acham autossuficientes, vocês têm se beneficiado, vocês têm sido idólatras a esse império que está para destruir as igrejas e estão deixando o verdadeiro império que nunca será destruído. Vocês estão trocando o império do Filho do Homem, que recebeu todo o poder e autoridade por este império. Vocês realmente têm envergonhado a Jesus. E é basicamente isso que ele diz nessa carta para a igreja de Laodiceia. Ou seja, essa carta aí nos primeiros 3 capítulos aí que a gente falou, né? Ela já diz muita coisa. Ela fala sobre a bênção, ela fala da possibilidade não, da reconexão com a criação, a verdadeira bênção. E as pessoas que recebiam essa carta inicialmente entendiam isso muito melhor que nós. A gente, devido ao pecado, a gente está bem afastado dos significados. Até as traduções nos afastam também do significado disso, dessa bênção. É Jesus basicamente estando no meio das igrejas e dizendo, pessoal, prestem atenção no que vocês estão fazendo, porque o meu objetivo é levá-los, é reconectá-los com a criação boa, perfeita e agradável que meu Pai e eu fizemos juntos para vocês. E vocês não estão prestando atenção, vocês estão acreditando nesse reino que breve passará. E eu lembrei daquele texto que eu até li um dia antes de um verbo em prosa com o pastor, que Deus zomba dos reinados.
E para mim fez muito sentido, porque realmente, porque ele é o rei, e dele é o reinado, de Jesus é o reinado que nunca passará, que durará eternamente. Então, esses 3 capítulos dizem tudo isso, gente. Esses 3 capítulos dizem tudo isso e dizem muito, pelo menos disse muito ao meu coração. Espero que tenha dito ao coração de vocês também. E tem mais um slide. Bate-papo agora. Se você tiver dúvidas, você pergunta ao pastor. Muito simples. É isso, gente. Vou tirar aqui o screen aqui. Opa, stop share. É isso aí, pessoal. Dúvidas, angústias, aflições, críticas. Muito bom, Jax, muito bom mesmo. Fantástico, viu? Fantástico. Muito bom. Aliás, você e o Pablo, na sequência, mataram a pau, viu? Parabéns, Jackson. Foi muito Obrigado, bom. obrigado. Espero que tenha ficado bom. Espero que eu tenha conseguido transmitir o mínimo do que esses 3 capítulos de Apocalipse terão no meu coração. E eu acho que você falou um negócio que eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu pensava de uma forma diferente. Que tem hora que a gente lê, mas a gente não consegue entender a profundidade do negócio. Exatamente.